Eu sei porque o Senhor lhe trouxe aqui. Quando eu digo lhe trouxe aqui, talvez você esteja dizendo, mas espera ainda, como assim? Se eu estou em casa assistindo, se eu estou no consultório assistindo, ou no escritório, ou no trabalho, onde quer que você estiver, eu sei porque que Deus lhe trouxe até aqui. Da mesma forma eu lhe digo de forma profética, pelo Espírito Santo de Deus, eu sei porque Deus lhe trouxe aqui. Escute em nome de Jesus, eu sei porque Deus lhe trouxe aqui. Eu vou repetir mais uma vez, e eu gostaria que você, em nome de Jesus, se desarmasse nessa manhã, verdadeiramente se rendesse ao que o meu amigo Espírito Santo, durante essa semana, no lugar secreto de oração, encheu o meu coração dessa simples palavra que eu acredito que Ele há de lhe entregar, em nome de Jesus. Então eu começo este culto, pela misericórdia de Deus, falando justamente o que Ele, no meu coração, pediu que eu falasse. E repito mais uma vez, eu sei porque Deus lhe trouxe aqui. Mas é necessário que você venha se desarmar, verdadeiramente. Mas se desarmar por completo, por dentro e por fora. Se desarmar no que os teus olhos veem, no que os teus ouvidos escutam, no que o teu corpo sente e no que você pode estar passando. Então eu quero que você venha se desarmar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa conceder-nos este culto, sendo o último domingo do ano de 2024, um domingo profético em nome de Jesus. Quando eu estava na presença de Deus, em oração, muito que me alegrou o meu coração, quando eu pedi ao meu amigo que ele me concedesse graça aos seus olhos e uma palavra profética para lhe entregar. Não foi fácil, porque não é só você pôr os joelhos no chão e dizer: Deus, o Senhor pode me dar uma palavra profética, e de repente Deus, como um download, como um WhatsApp, chegar, pronto, está aqui, olha para você. Não. Por mais vida de oração que você tenha, por mais tempo que você passe em oração na presença de Deus, não funciona assim. Nós somos carne, e como carne nós somos falhos, e sendo falhos nós pecamos. Então é importante que nós entendamos que, para a glória de Deus, espero eu no Senhor, que esta palavra para você seja profética, seja também uma resposta de Deus, que você tanto tem buscado, em nome de Jesus. Não se esqueça, este é o último domingo do ano de 2024. Um culto profético não é aquele culto do eis que o Senhor me disse. Não funciona assim, se Deus não falar por meio da sua palavra. A Bíblia Sagrada diz que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele não tem uma aliança, humanamente falando, diretamente comigo e nem com você, porque somos falhos. Ele já teve, mas o homem falhou, que foi Adão e Eva. Então ele fez uma aliança com seu filho, que é a sua palavra, e que essa palavra hoje vá e alcance áreas da sua vida, que você saia daqui movido pelo Espírito Santo de Deus, certo do que o Senhor fará na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Que esse culto seja profético, e eu quero isso, e sei que vai ser em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por gentileza, lhe pediria, por favor, que você pudesse colocar a mão no seu coração. A Bíblia diz que de tudo quanto o homem deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Diga: Senhor Jesus, o teu servo não anda comigo, mas o Senhor sim. De nada sabe ele dos meus pensamentos, inquietações, preocupações, tristezas e angústias, e medos que tão de perto me rodeia. Então usa o teu servo, por inspiração, por revelação, que ele em nada procure querer me agradar. Eu não vim aqui
para que ele me agradasse. Eu vim para que pela tua palavra eu seja sacudido na minha fé. Eu seja sacudido na minha fé. Pois que sem fé é impossível agradar-te. A tua palavra diz. Então, em nome de Jesus, descortina os meus olhos. Em nome de Jesus, descortina os meus olhos. Abre os meus ouvidos. Abre a minha mente. Conceda-me nesta manhã um culto inspirado e profético, em nome de Jesus. Que cadeias sejam quebradas. Usa o teu servo para ir lá na minha casa, visitar os meus familiares, nesse altar, como se ele soubesse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz a sua oração. Pai, que a tua palavra vá e use vaso de barro, para que a excelência da glória e do poder seja do Senhor. Senhor, nós te pedimos isto. Repreende toda a obra do inferno, todo o laço do diabo, toda a desatenção, em nome de Jesus. E você que recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Meus amados, em nome do Senhor Jesus, uma mensagem muito simples, que eu acredito que vai ser como uma resposta para você, como um novo ar para você respirar sobre a palavra de Deus. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo de número 33, Jeremias, capítulo 33, versículo de número 11. Eu gostaria que, por gentileza, você pudesse ler, por favor, e logo após eu irei ler junto com vocês, amém? Mas eu gostaria que você pudesse ler para você em primeira mão, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 33, versículo de número 11. Eu vou ficar aqui em silêncio enquanto você ler aí para a glória do Senhor. Jeremias 33, 11. Amém? Eu quero lhe dizer que este culto não se trata só de você, se trata também do seu filho. Mas ele não está aqui, meu pastor. Sim, ele não está aqui, mas ele certamente estará. Eu quero lhe dizer que este culto não se trata somente a seu respeito, mas se trata também a respeito do seu casamento. Eu quero lhe dizer que este culto não se trata somente a seu respeito, mas se trata também a respeito de parentes seus, familiares seus. Não se assuste quando de repente, como que se você estivesse sendo transportado até eles, mentalmente falando, pelo que Deus vai falar ao seu coração. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela se transforma em imagens dentro da nossa mente, porque é uma maneira, uma forma, um jeito que Deus tem de se comunicar conosco. Por exemplo, eleva os meus olhos para o monte. Quando você ler este versículo, elevo os meus olhos para o monte, o que vem na sua mente? Um monte. Em outras palavras, Deus transforma a sua palavra em imagens dentro da nossa mente, porque é uma maneira, uma forma que Ele tem de se comunicar com a gente. Por que Ele utiliza dessa forma? Porque nós somos humanos, nós somos carne, e na maioria das vezes nós somos levados a crer mais no que os nossos olhos veem e no que as nossas mãos apalpam. Então, por conta disso, o nosso Deus,
ele procura trabalhar de forma figurativa, nos dando figuras, para que a nossa mente possa entender o que ele conosco fala. Então de repente você vai ser transportado, como que se estivesse, sabe, indo na sua casa, vendo aquela cena e se perguntando, como não pode, quem falou isso para ele? Não se assuste, porque na verdade a Bíblia Sagrada diz que está escrito, certamente, Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem que antes não tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Olha esse versículo, preste bem atenção. Certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem que antes de acontecer, antes de fazer, antes de realizar, sem que antes não venha revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O bem da verdade é que todos nós, querendo ou não, somos um tipo de terra. Talvez você já deve ter lido ou ouvido várias pregações, inclusive nesse ano nós tivemos um ensinamento sobre a parábola do semeador, que saiu a semear em vários tipos de terra, até que encontrou uma terra produtiva, do qual este recebeu a semente, e a Bíblia diz que sendo ela regada, a Bíblia Sagrada diz que ela germinou, cresceu e deu seu fruto. O bem da verdade que a Bíblia Sagrada diz que nós somos essa terra, que é o nosso coração. O que é mais interessante que sendo nós esta terra, é importante que nós entendamos que uma vez que nós recebemos a semente, que é a palavra de Deus, no nosso coração, nós temos agora a obrigação de regarmos esta semente. E como é que nós regamos esta semente? Nós a regamos com expectativa, que é provida pela fé. Então é importante que você entenda que de nada adianta Deus falar em áreas da sua vida aqui hoje, nesse exato momento, e Deus como que falando em áreas da sua vida, sabe, como que descortinando, e você então sai daqui fervoroso, você sai daqui, glória a Deus, Deus usou o profeta, olha, hoje foi uma bênção, e de repente, você sem perceber começar a jogar fora tudo que o Senhor a você revelou. Então eu lhe peço, que venha você regar esta semente com expectativa de fé, em nome de Jesus. Talvez você se perguntou, espera ainda, profeta, o que é que o senhor quer dizer aqui em Jeremias capítulo 33, lembrando que este culto é um culto profético. Diz assim, versículo 11, Jeremias 33, 11, diz assim, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Jeremias 33, 11. Vamos ler mais uma vez e vamos entendermos agora. A voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Talvez você, quando lê este versículo e de repente você diz, espera ainda, a Bíblia está mostrando aqui um casal cheio de alegria, felizes, contentes, alegres, sorridentes, né? Quando eu leio este versículo, talvez você diga assim, bem, meu profeta, meu pastor, me perdoe, mas não é isso que está acontecendo não, viu? Porque na verdade, lá no meu casamento, não está tendo nem voz de gozo, nem está tendo voz de alegria, nem tanto do esposo, nem tanto da esposa. Então é como que este versículo para mim aqui não está acontecendo, por enquanto. Por enquanto. Escute em nome de Jesus.
Não sei como é que anda o seu casamento. Eu não sei como é que você vem tratando a sua esposa. Eu não sei como é que você vem tratando o seu marido. Eu não sei como é que está o seu relacionamento. Mas também, por outro lado, esta palavra profética não é só para os casados, é para aqueles também que pretendem se casar. Talvez você diga, bem, então está difícil, porque eu não tenho nenhum pretendente, eu não tenho nenhuma pretendente, por enquanto. Escute que este culto é profético. Este culto não é exatamente aos olhos de quem vê o agora, o hoje, este momento que você está vivendo. Porque talvez se eu lhe perguntar hoje, me sentar com você e perguntar como é que está o seu casamento, talvez você vai me dizer assim, bem, olhando para o meu casamento, para falar a verdade, pastor, só entre nós, no particular, não vejo motivo de gozo, não vejo motivo de alegria, nem da minha parte, nem da parte do meu esposo, nem da parte da minha esposa. Na verdade, é isso que eu posso lhe dizer. Talvez se eu olhar para você nesse momento e lhe fizer esta pergunta, talvez você vai me expor isto. Talvez você vai dizer exatamente o que está se passando no seu casamento agora, nesse momento. Não há motivo de alegria, não há motivo de gozo. E aí de repente você lê este versículo e você vê como se fosse um sonho, como se estivesse a quilômetro de distância, como se ele fosse quase que impossível de acontecer. Talvez até pelo tempo de casados que vocês têm. Talvez vocês como que se estivessem se deixando levar pelo tempo. E mesmo que de alguma forma busquem serem felizes, de repente vocês já não acreditam lá dentro do coração que a esposa pode mudar, que o marido pode mudar. E de repente isso está como que um embate, porque a palavra de Deus vem, você escuta a palavra, você crê na palavra, mas você não arrega com expectativa. Por quê? Porque você é vencido pelo que os seus olhos veem, pelos que os seus ouvidos escutam. E muitas vezes você impede que a palavra venha germinar, crescer e dar seu fruto. Talvez nesse exato momento, se eu me sentar com você solteiro, você solteira, da mesma forma você vai dizer, bem, eu poderia ter vindo no outro culto, porque eu não sou casado, eu não sou casada, nem namorado eu tenho, nem noivo eu tenho, nem noivo eu tenho. Então acho que essa pregação é para outras pessoas. Não, calma, porque o Senhor nosso Deus diz na sua palavra que Ele não fará coisa alguma sem que antes não tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então de repente você olha para esse versículo e diz, bem, a questão é, como é que isso vai acontecer? Como é que isso é possível acontecer? Como é que eu posso viver esse versículo no meu casamento? E será que é possível? Sim, eu estou aqui não como homem, mas sim como anjo da igreja para dizer para você que é possível. Eu sei que precisa retirar certos entulhos que estão sobre os alicerces. Eu sei que é necessário você remover certas mágoas, certos ressentimentos que infelizmente você vem pendurando e meio que guardando, segredando no mais secreto do seu coração. A respeito talvez de palavras duras que o seu marido falou para você, palavras que lhe machucaram, que lhe magoaram, e que vira e volta no meio de uma discussão, um lança na cara do outro e ficam naquele embate, naquelas tapas e beijos. Talvez de repente você diga assim, nossa, mas eu acho meio que difícil, sabe, pastor? Eu acho meio que difícil, porque o bem da verdade, pastor, o senhor não conhece o meu marido, ele é cabeça dura. Pastor, ele só faz como ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer, e pronto, e acabou-se. Se eu for dar um conselho para ele, é capaz dele pular, pastor, porque ele não vê como um conselho, ele vê como intromissão. Para ele eu estou querendo mandar nele, sabe? E tem aquele lado machista, sabe, pastor, em que depois quando quebra a cara, não sofre só ele, sofre eu também. E é isso, pastor, que às vezes, sabe, eu fico triste, eu fico abatida, e na verdade até desmotivada por conta disso, pastor. Essa é a grande verdade, pastor. Por isso, com todo respeito, pastor, eu não acredito. Eu sei que Deus pode transformar, eu sei que Deus pode mudar, mas pastor, só entre nós, tá bom? Sim, pode falar. Para isso, para Deus fazer, Ele tem que querer, viu, pastor? Porque se Ele não quiser, não tem Deus no céu, na terra, que possa mudá-lo, que possa transformá-lo, que possa fazer dele verdadeiramente uma nova criatura. Sim, eu sei que precisa ter a participação, o sim dessa pessoa.
Mas é importante que para se possa ter o sim dessa pessoa, é necessário que haja alguém que creia. É preciso que haja alguém que acredite. E que creia no quê? No cumprimento das profecias de Deus. Você sabe o que é interessante? É que o que na verdade nós estamos lendo aqui não é uma declaração simplesmente de nos fazer nos sentirmos bem, mas é uma profecia. Deus está aqui através de Jeremias profetizando o que ele, o Senhor nosso Deus, fez, faz e fará na sua casa, na sua vida e na sua família. Aqui é uma profecia. Porque quando você olha para cá, você vê a voz de gozo. Talvez você diga, não está existindo isso lá em casa. O que está vendo é voz de briga, é voz de intriga, é voz de contenda, é voz de disse-me-disse. Sabe, a coisa está cada vez mais se esfriando, cada vez mais. E a voz de alegria, essa daí é que realmente pode-se dizer que está a quilômetro de distância lá de casa. A voz do esposo e a voz da esposa. Bem, está complicado, porque lá na minha casa nem comunicação nós temos, só para o senhor ter uma ideia. Quando nós nos comunicamos, com menos de 10 minutos nós já começamos a brigar. Quando nós começamos a conversarmos um com o outro, olha, pastor do céu, o senhor não tem ideia, meu Deus do céu. Eu, na verdade, sabe, pastor, eu já estou calada. Eu estou calado, eu já não digo mais nada, estou cansado, estou exausto. Sabe, para falar a verdade, só para o senhor ter ideia, às vezes eu penso que eu posso até já estar com depressão. Porque o bem da verdade é esta. Porque é impossível que o que eu estou lendo na minha casa, isso na minha família, não, Deus está errado. A voz do esposo e a voz da esposa, quando na verdade nem comunicação na minha casa nós temos, pastor. Eu acho que isso aí está errado, porque eu acho meio difícil isso de acontecer. Eu acho meio difícil de acontecer. Primeiro, sabe, pastor, para que haja comunicação entre um casal, tem que haver respeito. E o respeito lá em casa está longe, a quilômetro de distância, pastor. Olha, está do outro lado do quarteirão, está do outro lado da rua. Essa é a grande verdade, sabe, pastor? Eu quero ser sincero para o senhor, tudo bem, eu já sei, né, que tem que ser assim. Eu vou fazer o quê? Sabe o que é que você vai fazer? Você vai crer nessa palavra que Deus está lhe dando. Você vai realmente acreditar, crer que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas não se trata só de você, marido e esposa, se trata também dos teus filhos. Porque nós sabemos muito bem que ainda que o seu casamento esteja mil maravilha, se o casamento dos teus filhos não estiverem bem, querendo você ou não, você sofre também. Essa é a grande verdade. Você pode estar em paz com teu marido, você pode estar em paz com tua esposa, vocês podem estar, sabe, love you e tudo mais. Mas quando você tem um filho que os casamentos deles não vão bem, na verdade você sofre também. Quer você queira, quer não. Por mais que você naquele pensamento de que, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para ajudá-los? Por quê? Porque não tem como se desvincular. Por mais que tenham saído de dentro de casa, por mais que tenham sua própria casa, por mais que já vivam independente, seja como for, quando alguma coisa começa a desandar no casamento dos teus filhos, não tem como você não sofrer. Então esta palavra também condiz com os teus filhos, isso mesmo, condiz com teu filho em relação ao casamento dele, como anda. E de repente você diga, pastor, está ruim, está difícil, sabe por quê? Porque olha, não entra conselho na cabeça do meu filho. Eu já tentei aconselhar, já me sentei com ele. Na verdade, sabe, pastor, não sei nem o que é que ele quer. Só me dá preocupação, só me dá trabalho, pastor. E o pior, sabe o que é, pastor? É que se eu for falar alguma coisa, eu prefiro nem falar mais. Falar para quê, pastor? Eu vou falar para quê? Pastor, é um galalau 70, já tem idade de, sabe, de ter a cabeça no lugar. E eu fico, meu Deus, que negócio é esse, meu Deus do céu? E pastor, mais uma vez eu lhe digo e lhe digo a verdade. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Sabe o que você vai fazer? Crê nessa palavra. Crê no que Deus vai falar e está falando com você. Porque ele não só se trata de como está o seu casamento, que talvez nesse exato momento não está servindo os teus filhos como um bom exemplo. Porque se você não sabe, o casamento dos pais para os filhos é uma vitrine.
Se você não sabe disso, papai, fique sabendo, é uma vitrine. Não é certo que os filhos ensinem aos pais como esses devem se portar em seus casamentos. É o contrário, é os pais que têm que ensinar seus filhos como eles devem se portar no casamento. E se esses papéis se invertem, é porque a coisa está meio fora do esquadro, sabe? É o pai que tem que chamar o filho e dizer assim: meu filho, você não está vendo como é que eu trato a sua mãe, que é a minha esposa? Você não está vendo não, meu filho? Você me vê sendo ignorante com ela, meu filho? Você me vê tratando ela mal, meu filho? Você me vê me escorando nela, e quando ela precisa de ajuda, eu simplesmente cruzo os braços e faço de conta que não estou nem vendo? Você está vendo isso, meu filho? Porque o bem da verdade é assim que tem que ser. Essa é a regra. Não é os filhos ensinarem seus pais como esses devem se portar no casamento. Até porque então só em pensamento você percebe que existe alguma coisa errada. E esse errado se chama ausência de Cristo. Ausência de Cristo. Quando num casamento Cristo está ausente, ainda que presente, mas ausente, ele não tem como tirar a mágoa que o marido tem da esposa e a esposa tem do marido. Quando Cristo está ausente neste casamento, por mais que ambos trabalhem, nadam e acabam sem nada. Porque remam, nadam e morrem na beira da praia. Quando Cristo está ausente neste casamento, ainda que presente, o eu predomina. A humildade dar a Deus. Você sabia disso? A arrogância ultrapassa o limite. A dureza de coração e a dureza de servil nem se fala. Ele está presente, mas é como que estivesse ausente. Mas por conta de quê? Por conta de que vai começando sem que o casal perceba, vai fazendo com que o vinho vá simplesmente se acabando. Você deve se lembrar no livro de João. É impressionante, né? Porque, vamos lá, é importante termos um corpo curado? Eu queria que você me respondesse. É importante ter um corpo curado? É importante verdadeiramente prosperarmos? Sim, mas sabe quando é que tudo isso perde sentido? Quando um casal não vai bem. Você pode ter saúde para dar, vender e emprestar. Você pode ser tão rico, tão milionário, tão bilionário, que você está como Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Mas se o seu casamento não vai bem, tudo isso deixa de ter sentido. Tudo isso deixa de ter sentido. E quando é que isso acontece? Ora, a Bíblia diz que Jesus dá-nos exemplo quando infelizmente começa a faltar o vinho. A palavra vinho, que no caso mosto, que está lá no livro de João, onde Jesus principiou os seus milagres. Onde Jesus principiou os seus milagres. É interessante, né? Jesus poderia sim, a Bíblia diz, está escrito, e principiou então os seus milagres. Então o primeiro milagre de Jesus de Nazaré não foi prosperar ninguém, não foi curar ninguém. O primeiro milagre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi fazer por onde um casal não entrasse em pé de guerra, não ficasse culpando um ao outro por conta de que o vinho tinha acabado. A Bíblia diz que este principiou-se assim então, Jesus, os seus milagres. Porque tudo perde sentido. Você pode ser um trabalhador, uma trabalhadora, você pode, ter a casa mais linda, mais bela, você pode ter o que você quiser, tudo deixa de ter sentido. Tudo deixa de ter sentido quando dentro de casa a esposa não dá atenção para o marido, nem o marido para a esposa, porque ambos estão nada mais nada menos, me perdoe a expressão, mas é a verdade, estão meio que, trocando o marido e a presença da esposa pelos seus celulares. Se faz pena e dó
que hoje já não há mais comunicação dentro de casa, porque esse bendito sois do celular roubou, tirou, tomou isto do casal. É impressionante se dizer que a desculpa é, você não sabe que eu uso o meu celular para trabalhar? Sim, você pode utilizar o seu celular para trabalhar, é o seu meio de trabalho, glória a Deus, mas você precisa ter tempo e entender que a sua esposa precisa também da sua companhia, que ela precisa que você esteja ali a ouvir, que você esteja ali ao lado para lhe dar atenção. Ah, pastor, eu não tenho tempo para essas besteiras. Não é besteira. O que para você parece ser algo, sabe, como que não tivesse importância alguma, para ela é de suma importância. Você sentar-se, você ouvir, mesmo que depois você saia dali se perguntando: meu Deus, o que foi que ela falou mesmo, meu Deus? Ela começou a falar da vassoura, e depois ela, porque assim, né, mulher começa a falar e fala 1000 coisas ao mesmo tempo, e nós, infelizmente, que somos atardados no ouvir, às vezes de 20 coisas que ela fala, só entendemos uma. Mas o bom da verdade é que essa uma que você dará atenção, pode ter certeza, você estará ganhando o coração da sua esposa. Você estará conquistando o coração dela. Sim, Jesus principiou os seus milagres, não foi em outra coisa não, foi no que mais é importante, que é o casamento. É do casamento que se constitui filhos, é daí que se constitui uma família, é daí que se prepara filhos para uma sociedade. Porque o bem da verdade é que casamentos desarranjados geram filhos desarranjados, e filhos desarranjados criam uma sociedade desarranjada. Essa é a grande verdade. Se nós casais, se você, meu amado e meu querido em Cristo Jesus, não ouvir o que Deus está lhe falando nesta manhã, sendo este o último domingo do ano, e de repente você olha agora como que se dissesse: nossa, ele só pode ter ido lá em casa, não, alguém deve ter ligado para ele. Não, isso aqui que Deus está lhe dando foi com oração, como eu disse no começo: Senhor, me dê uma palavra profética, me dê, e não foi com uma oração, foi com muitas orações ali, naquele lugarzinho ali que o chão está marcado, para que você chegue neste último domingo do ano fazendo uma reflexão: como está o seu casamento? Para o seu casamento estar bem, você não precisa de outra coisa, você só precisa saber tratar bem. Trate bem, trate com amor, trate com respeito, trate com renúncia. Não existe casamento feliz sem renúncia. Se não houver renúncia, não existe casamento. E a renúncia, na maioria das vezes, me perdoe, a parte mais difícil está do lado machista, do lado homem. Sabe, daquele lado em que às vezes, com todo respeito, não estou pregando contra nenhum homem aqui, porque lembre-se, eu só pedi a Deus que me desse uma palavra profética para falar ao seu coração, ao nosso coração. A parte machista está do lado do homem. Sabe aquele eu, sabe? Aquele que nunca se condena, nunca se julga e nunca se vê errado. Sabe a síndrome de Adão? É a síndrome de Adão. Quando Deus foi até Adão, porque poderia ter ido primeiro até Eva, foi Eva que ouviu Satanás, foi Eva que estendeu a mão para pegar do fruto, foi Eva que comeu, e foi Eva que levou até Adão. Então Deus poderia ter dito: espera ainda, eu vou logo na pessoa em que, humanamente falando, nós a condenaríamos, nós a julgaríamos, nós apontaríamos. Mas só que a Bíblia diz que não foi, não. A Bíblia diz que ele, o próprio Deus, foi até Adão. E quando chegou até Adão, a Bíblia diz que Adão não pensou duas vezes. A Bíblia diz que ele simplesmente disse: a mulher que tu me destes.
Veja que é importante que você entenda. Se está faltando o que Deus está profetizando, voz de gozo, voz de alegria, voz do esposo e a voz da esposa, é porque está faltando dentro deste casamento conversação, diálogo, está faltando compreensão, está faltando desenterrar, sabe, os alicerces. Mas para isso você tem que remover os entulhos que estão sobre eles e jogá-los fora, e jogá-los para bem longe de você. Sim, nós estamos às portas de um novo ano, mas me diga, pelo amor de Deus, como é que você acha que o seu relacionamento, o seu casamento vai mudar se você continuar se portando e se comportando, agindo, atuando com sua esposa, com seu marido, como você durante toda esta vida você vem fazendo? Me diga. Eu sei que não é o tipo de culto que se dá glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque eu não estou pregando aqui, Deus vai te abrir porta, Deus vai largar a fronteira, Deus vai te prosperar. Não, eu sei que isso, sabe, é bom, mas Deus está querendo primeiro corrigir as aretas, Deus está primeiro querendo, sabe, consertar o caminho, Deus está querendo mostrar onde é que possivelmente está o erro, para que você possa acordar, para que você possa despertar. Porque, meu querido, com todo respeito, me perdoe em nome de Jesus de Nazaré, veja que a sua esposa que está aí do seu lado agora, veja que a sua esposa que está aí do seu lado agora, talvez você diga para mim, meu pastor, eu já vivi momentos prósperos na minha vida, eu já vivi tempos regalados, sacudido e transbordante. Olha, pastor, eu vivi tempos que o senhor não tem ideia, pastor. Hoje não, a coisa está mais difícil, a coisa está mais complicada, sabe? Sim, tudo bem, você até pode dizer isso para mim, mas o que eu quero lhe dizer em nome de Jesus, que mesmo você estando passando por essa perrenha que você está passando, por esse momento difícil que você está passando, lembre-se que você não está passando sozinho, porque a sua esposa tem estado ao seu lado. Sua esposa está ao seu lado, está para trancos e barrancos, está para dizer assim: meu filho, nós vamos morrer junto, nós vamos suar, nós vamos ralar, nós vamos partir para cima, é isso que nós vamos fazer. Você precisa acordar, você precisa despertar. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus, que é Deus quem dá a mulher sábia. E a mulher sábia não destrói o seu próprio lar com as suas próprias mãos, não come o pão da preguiça, mas antes ordena os da sua casa. A Bíblia diz que se levanta de madrugada, e a Bíblia diz que o mais importante, acima de tudo que ela faz, é que o marido reconhece o seu valor, porque a Bíblia diz que o valor dela excede ao de rubim. É o que a Bíblia Sagrada diz. Talvez você esteja aí dizendo: bem, eu poderia ter ficado em casa. Não, você não ia ficar em casa hoje nem que você quisesse, porque Deus muito antes já tinha preparado esta mensagem, e Deus lhe trouxe para que você pudesse abrir desses seus olhos. Qual foi a última vez que você olhou para sua esposa e disse que a ama? Qual foi a última vez que você olhou para sua esposa? E talvez você diga: sim, eu vou dizer isso para quê? Nós já estamos aí com filhos casados, já temos netos, nós já somos, olha, o senhor tem que entender isso. Não! Você sabe o que é interessante? É que o homem no casamento vive o comodismo, a mulher o romantismo. Eu vou repetir. Você sabe o que é interessante? Que nós homens, cabeça dura, mente fechada, coração endurecido, de dura servil, mas sempre cheio da razão. Sabe o que é interessante? E se eu tiver errado, corrija o meu amigo Espírito Santo. O homem, na verdade, ele vive a razão. É isso que o homem vive. Quando na verdade, a mulher não. A mulher é totalmente diferente. É totalmente o contrário. Sim, é a grande verdade.
Veja que a Bíblia diz aqui de forma profética, porque a partir de hoje, depois desta mensagem, o Espírito Santo vai te relembrar, o Espírito Santo vai te incomodar, o Espírito Santo, nem que for preciso, vai te acordar de madrugada, com todo respeito. Talvez você vai dizer: Deus me livre uma coisa dessa, pastor, mas me perdoe. Talvez ele vai, sabe, apertar um pouco mais o parafuso, para você entender que o que você tem do seu lado não é uma empregada, que tem que, sabe, sustentar e aguentar, mas você tem ao seu lado uma amiga, uma companheira que está do seu lado, que já esteve do seu lado em tempos bons, que já esteve do seu lado no tempo da bonança. E talvez você hoje está vivendo um tempo difícil, um tempo de escassez, mas com todo respeito, tirando os óculos para você ver os meus olhos azuis, mas pelo que eu posso ver daqui, para a glória de Deus, é ela que está do teu lado, porque os teus melhores amigos te abandonaram. Os que te aplaudiam, os que te festejavam, os que te celebravam, os que, sabe, comiam e bebiam às tuas custas, viraram as costas para ti. Mas ela não. Ela está aí do teu lado. Ela está aí contigo. E com todo respeito, olhe para cá, me perdoe, mas eu te faço uma pergunta, meu amigo. Se você fosse a sua esposa com a mente que você tem, como quem você é, você ainda estaria casado? Vou perguntar de novo. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na Bíblia, que a palavra de Deus nos serve como espelho, obreiro Franklin. Nos serve como espelho. Está escrito na Bíblia. Nós nos refletimos através da palavra. Isso quer dizer que nós nos vemos através da palavra. Se você, com todo respeito, com a mente que você tem, como quem realmente, do jeito que você é, se você fosse a esposa, e a sua esposa, sabe, fosse você, mas você com essa mentalidade que você tem, você ainda estaria casado? Talvez você diria, com todo respeito, pastor, se eu fosse a minha esposa, eu ia aguentar um homem desse? Deus me livre, prefiro uma boa morte. Para falar a verdade, sabe, pastor, olhando assim na ótica que Deus está falando comigo, né? Porque, pera ainda, né? Assim, porque você sabe o que é bom? É que você pode fazer tudo novo. Pedir perdão não é um ato de humilhação. Pedir perdão não é um ato de humilhação, não. Se chegar para sua esposa e dizer assim: me perdoe, isso não te faz pequeno, isso não te faz menor do que ela, não. Pelo contrário, você sabe o que é que você vai fazer? Quando você, no seu coração, você realmente toma essa atitude, aos olhos dela se enche de alegria. Sabe por quê? Porque a mesma coisa você está dizendo: me ajude, me ajude, preciso da sua ajuda. Você já pediu ajuda à sua esposa quando você não sabe o que fazer? Ou você simplesmente passa a mão pelos pés, depois quebra a cara, o problema vem para casa? Você lembra daquele homem que a Bíblia diz que deixou uma dívida imensa para a esposa, ao ponto de que diz a Bíblia que os filhos iam ser levados pelo credor? Está na Bíblia. Mas vamos melhorar essa pregação, porque talvez você já deva estar com raiva de mim. Talvez você esteja dizendo: bem, o negócio está ruim, o tempo está fechando para o meu lado aqui, né, pastor, hoje? Mas vamos começar a olhar numa outra ótica. Porque lembra-se que eu lhe disse que o culto é profético? Sim ou não? Vamos lá. Vamos entender que Deus não nos corrige para nos humilhar. Deus nos corrige para nos mudar.
Então vamos pegarmos da seguinte forma, vamos lá. Glória a Deus, que Deus falou conosco, em nome do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Então vamos começar o culto. Bom dia, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Dá um glória a Deus aí. Irmão, eu quero aqui nesta manhã trazer para você uma palavra profética em nome do Senhor Jesus. E essa palavra profética que eu quero trazer para você é o que Deus vai fazer na sua casa. É o que Deus vai fazer na sua família. É o que Deus vai fazer na vida dos teus filhos e no casamento dos teus filhos. E o que Deus vai fazer no teu casamento quando Deus te der a sua cara metade, assim falado. O que Deus vai fazer te dando a mulher sábia e o homem prudente, para que você possa então verdadeiramente desfrutar de um lar, de um casamento, de uma família feliz. Quantos recebem, dão glória a Deus. Então vamos aqui, porque está escrito, olha o que a Bíblia diz, a voz de gozo. Então eu lhe digo que haverá voz de gozo. Escute, porque antes o Espírito Santo, para você entender, antes o Espírito Santo mostrou a realidade, mostrou como está, do jeito que está. Agora ele vai mudar as coisas, porque uma palavra profética é nada mais nada menos para a glória de Deus do que Deus irá fazer. Olhe para cá. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu quero que você entenda como eu vou lhe dizer. Quantos aqui de todo o coração, verdadeiramente crer na profecia de que Jesus de Nazaré vai voltar para nos levar? Quantos creem? Eu também creio. Deixa eu ver se não tem alguém ouvindo. Não tem não. Por que razão você crê nisso? Vamos falar do que está oculto. Da intenção do coração. Não da intenção. Mas, você está entendendo? Sabe por que nós cremos nisso? Muitas vezes, para que deixemos de sofrer. Para que deixemos de sofrer. Não vejo a hora Cristo voltar. Não vejo a hora. Olha, por mim Cristo já era para ter voltado já. Quando a nossa intenção mudar, pode ter certeza, Deus vai começar a mover o mundo para que Cristo possa voltar. Essa não deve ser a nossa intenção. A nossa intenção não deve ser de forma profética de que nós cremos que Cristo vai voltar, porque assim nós vamos nos livrarmos das lutas e dos sofrimentos pelo aqui passamos. Mas verdadeiramente porque vamos estarmos com Ele lá. Verdadeiramente vamos estarmos com Ele lá. É tanto que quando se pergunta no altar, que quantos aqui gostariam que Cristo voltasse hoje? Amém. Quantos aqui queriam morrer hoje? Eu estou lhe dizendo isto porque olha o que é que Deus vai fazer no teu casamento, em nome de Jesus. Olha o que é que ele diz. A voz de gozo, oh glória, e a voz de alegria, a voz do esposo, e a voz da esposa, e a voz dos que dizem, pessoas vão falar, pessoas vão testemunhar, oh glória. Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe o que é interessante? Quando você pensa em desistir, Deus não desiste de você. Quando você pensa em desistir do seu casamento, Deus não pensa em desistir do seu casamento. Quando você acha que não tem mais jeito, quando você acha que não tem mais como, Deus está lhe dizendo que a benignidade dele dura para sempre, dioturnamente, diariamente, porque a promessa de Deus vai se cumprir. Dos que trazem ofertas de ação de graça, que nem sempre é dinheiro,
Cultos de ação de graça. Vou fazer um culto de ação de graça na minha casa. Os vizinhos vão ouvir, ainda que não venham, mas vão estar nas suas calçadas, vão estar nas salas de suas casas, vão estar na cozinha de suas casas, e ali então será entoado o cântico de louvor, e ali será então entoado o testemunho, e com certeza aquela voz, assim como que no tempo de Zaqueu, que estava lá em cima, ainda pôde ver e ouvir Jesus falar, e logo desceu, e a salvação chegou na sua casa. Nem sempre estas ofertas de ação de graça são ofertas financeiras. Muitas vezes a maior de todas as ofertas é poder abrir a porta da tua casa para Jesus pregar. É você abrir a porta da tua casa para Jesus de Nazaré pregar, que é o que na verdade, me perdoe, hoje está muito em falta. Hoje está muito em falta. E ele continua dizendo, está escrito: e ação de graça na casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Você pode olhar para mim que eu vou encerrar. Quando eu estava em oração e Deus deu-me essa simples mensagem, o Senhor me fez uma pergunta, que eu acredito que acontece com todos nós. Por que é tão difícil acreditarmos nisso? Por que é tão difícil crermos nisso? Eu e meu esposo nos darmos bem, quando namorávamos, quando noivamos, casamos, e agora com o tempo que passou, estamos só brigando? Sabe por que é tão difícil não acreditarmos? Espírito Santo, por favor, faz eles entenderem agora. Por favor. Como o Senhor me fez entender aqui em oração. Porque Deus, quando profetiza, Deus, Ele não profetiza se deixando levar pelo que estamos passando. Nós, quando ouvimos uma profecia de Deus como esta, nós invertemos. Nós levamos mais em conta pelo que estamos passando, pelo que Deus está falando que pode fazer. Isso se chama dureza de coração. Isso se chama dureza de coração. Eu vou repetir. Eu estava de joelhos, pedindo a Deus insistentemente: Senhor, por favor, por favor. E quando Ele me deu, para a glória dEle, esse simples recado profético, Ele terminou me fazendo esta pergunta: sabe por que é difícil crer? Eu, claro, não soube responder. Sabe por que é difícil crer? Sabe por que é difícil acreditarem? Sabe por quê, meu irmãozão? Porque olhamos para a condição em que estamos, para o casamento como está. Nós olhamos para o momento que estamos passando. E Deus, quando Ele profetiza algo, como está falando, como vai se tornar o teu casamento. E não importa o tempo que esteja, não importa quantos anos de casado você tenha, não importa o que está acontecendo hoje e agora, eu vou lhe explicar por quê. Deus, Ele não profetiza olhando para o que estamos passando. Deus, quando Ele profetiza para o que Ele, o Senhor, irá fazer acontecer. Por que é difícil nós acreditarmos? Porque quem é que não quer um casamento feliz? Me diga, pelo amor de Deus. Quem é que não quer viver em paz com seu esposo, viver em paz com a sua esposa? Quem é que não quer ter a sua cara metade, em que a Bíblia diz que a mulher sábia é Deus quem dá, e o homem prudente da mesma forma? Quem é? Me diga por caridade. Quem aqui não trocaria todo ouro e toda prata pela paz dentro de uma casa? Me diga. Me diga. Me diga aqui, pelo amor de Deus, quem é que não daria tudo que tem só para poder, ainda que dentro de uma choupana,
viver em paz dentro de sua própria residência, de poder, quando sai do trabalho, você saber dizer assim: nossa, estou indo verdadeiramente para o meu paraíso, estou indo verdadeiramente para o lugar em que eu me sinto mais completo e mais feliz, a minha casa. Me diga que, pelo amor de Deus, quem aqui não trocaria, como a Bíblia diz, uma mesa farta, onde há carnes à vontade, como diz o próprio rei Salomão, por uma mesa cuja mesa são hortaliças, mas há amor? Me diga. Nós homens nos preocupamos com material, a esposa, ela se preocupa com o sentimental. Nós homens nos preocupamos com o material, porque na nossa mente, tendo que comer, tendo que vestir, e as contas estando pagas, então está tudo muito bem, obrigado. E o que é que está faltando? O que é que está faltando? Eu fico sabendo que tem pessoas piores do que eu, viu? Que bebe de noite e de dia, de noite e de dia, de noite e de dia, e noite e dia. Você está lavando é a burra. Por que é tão difícil crermos nas profecias de Deus? Quando Deus diz que onde tu colocar a planta dos teus pés será abençoado, e de repente o lugar em que você está no seu trabalho é luta. Ou porque um caminho o teu inimigo virá e por certo fugirá diante de vós, porque nós levamos em conta o que estamos passando. E Deus, quando Ele profetiza, Deus não leva em conta o momento que estamos passando, porque se é uma profecia, Deus vai reverter essa situação. Por que eu estou dizendo isso? Por favor, eu lhe peço por gentileza, leia o versículo de número 1, Jeremias 33, 1. Eu comecei do fim para ir para o começo, para terminar. Jeremias 33, 1. Leia, por favor, só o versículo 1. Leia o versículo 1. Quando Deus mostrou-me isso daqui, eu disse: Senhor, me ajude a subir naquele altar e me use, eu lhe peço, por favor, e traga as pessoas que precisam ouvir. Jeremias 33, 1. Leia, por gentileza, sem pressa, porque essa simples mensagem custou horas e horas de oração, então você não precisa ter pressa. Leia o versículo 1. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, posso fazer? Todos leram, amém? Então olhe para cá. Olha o que é que meu amigo me perguntou quando mandou me ler o versículo 1. Em que condição estava Jeremias quando eu profetizei que haveria voz de gozo, voz de alegria, e pessoas testemunhariam os meus milagres, e que me ofereceriam cultos ou ofertas de ações de graça e de gratidão? Em que condição estava Jeremias? Ah, já sei. No melhor momento da vida dele. Não, no oásis, desfrutando de uma praia. Em que condição ele estava? Preso. Você já imaginou Deus dizer assim para você hoje, como Ele está te falando? Eu vou mudar essa situação no teu casamento. E você olha para o teu casamento agora e você diz: não tem como.
É que pau que nasce torto, morre torto, eu já estou cansado. Pois é, mas só que deixa eu te falar, eu vou ler com você e termino. E veio a palavra do Senhor, tire o nome Jeremias, porque o tempo de Jeremias já passou. Coloque o seu nome, que talvez você esteja vivendo uma condição parecida como esta. Talvez você esteja passando por situações parecidas como que foi pregado aqui hoje. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez. Então eu vou tirar o nome Jeremias e vou colocar o nome igreja, que identifica todos nós. E veio a palavra do Senhor à igreja. Quantas vezes? Quantas vezes? Segunda vez, porque às vezes na primeira nós não atentamos, porque na primeira às vezes nós meio que ficamos, sabe, meio que aéreos, meio desacreditados. Me perdoe, mas nós somos humanos, infelizmente somos falhos. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor fala uma e duas vezes. A Bíblia Sagrada diz que Deus fala por várias e várias vezes. Havia um homem que tinha uma mão ressequida, Marcos capítulo 3, Jesus esteve de outra vez na sinagoga, porque nas vezes que ele foi, aquele homem mesmo precisando de ajuda, não estava naquele culto. Mas Jesus de Nazaré não desiste. Você pode até querer desistir, mas você não está autorizado a desistir. Você não está autorizado a desistir. Você não está autorizado a desistir do teu filho. Você não está autorizado a desistir da tua filha. Você não está autorizado a desistir do seu marido. Não, pastor, claro, eu jamais vou me separar. Vou continuar do lado dele. Mas para falar a verdade, o amor já se foi, sabe? Na verdade, o vinho já foi embora faz tempo. Pois Deus está lhe falando nesta manhã. Eu voltei outra vez para falar com você. Eu voltei para falar, eu prestei conta com você, mostrei como você está sendo, mostrei para você como que você está errado, mas a partir de hoje, o Senhor manda te dizer, assim está escrito, eu estou te encontrando nessa situação, mas não vai ser nessa situação que você vai viver 2025, porque se for preciso, enche as tuas talhas de água, porque eu vou transformar a água em vinho. Eu vou transformar. Glória a Deus. E como? Como? Boa pergunta. Sabe como? Você leu o restante do versículo e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, ele diz, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso. Se for preciso, Ele faz. Se for preciso, Ele reforma. Se for preciso, Ele quebra o barro, quebra o vaso, para fazer de novo. Se for para se casar, Deus vai fazer. Se for para poder restaurar, Deus vai refazer. Está aqui escrito, assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Oh glória. Agora, o que eu preciso fazer? Versículo de número 3. Leia em voz alta, por favor. Eu vou contar até 3. Olha Deus falando com você. Olha Deus falando com você. 1, 2, 3 e já! Não, está muito tímido. Está muito tímido. Porque se fosse num show do Chiclete com Banana, você gritava, você pulava, você ficava até rouco. Mas para Jesus está muito tímido. Está tímido demais. Zaqueu, diz a Bíblia, Bartimeu, gritou com a voz tão alta que incomodou os seguidores de Jesus, que foram até ele e disseram, cala-te, fique calado, fique de boca fechada. E a Bíblia diz que ele gritava em voz mais alta ainda. A Bíblia fala de uma mãe que saiu desesperada porque a filha estava endemoniada em sua casa, e a Bíblia diz que ela parecia uma louca, gritando
clamando por Jesus de Nazaré, ao ponto de que ele parou e os discípulos chegaram e disseram: eis que vem uma mulher gritando atrás de nós. E aí Deus lhe dá uma palavra como essa, aí você lê de voz tímida. Não, meu querido, talvez os exemplos são muito fracos. Vamos caminhar na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que Deus ordenou a Israel, ordenou nos tempos de Gideão, ordenou nos tempos de Josué, ordenou nos tempos de Josafá, e pode ler que está lá. Deus falou para eles gritarem, sabe? Para eles abrirem, colocarem para fora o que na verdade estava trancafiado há muito tempo. Josué, que passou nada mais, nada menos do que 40 anos feito peru, rodando o deserto, agora está diante da muralha, e Deus está dizendo: Josué, como é que está? Eu sou como que tivesse 40 anos de idade, eu e Caleb, e durante esses 40 anos que vocês ficaram rodeando o deserto, como é que está por dentro? Revoltado, porque passamos 40 anos sofrendo, passamos 40 anos penando, passamos 40 anos chegando na porta da bênção e simplesmente tendo que voltar a estaca zero. Então põe para fora. E a Bíblia diz que eles gritaram. Eu não acredito que eles gritaram assim. Eu não acredito. Eles gritaram. Quer um exemplo melhor? Pois eu vou lhe dar: Jesus de Nazaré. Jesus passou anos e anos e milhares de anos, não sei nem quantos anos. Jesus ficou sentado, sabe, do lado do Todo-Poderoso, cutucava o Pai. Isso aqui é para quem crê. Cutucando o Pai: deixa eu descer. Agora não, deixa eu ir lá, dar uns tapas na cara do diabo. Agora não, deixa eu ir lá, porque já que eles venceram Adão e Eva, deixa eu ir lá que eu quero ver se ele vai vencer a mim em ti. Agora não, deixa eu ir lá. Vai, agora é a hora de você ir. Imagine o tempo que Jesus não esperou para poder vir nesta terra, para dar umas tapas na cara do diabo. A Bíblia diz, está escrito, que ele levou cativo o cativeiro. A Bíblia diz que ele despojou principados e potestades e triunfou na cruz do Calvário. Diz a palavra de Deus. E ele está na cruz, e quando ele está na cruz, a Bíblia diz, está escrito, e deu um grande brado. Ele gritou, ele abriu da sua boca e disse: está consumado. Sacode esse irmão que está do seu lado e diga: vê se tu muda. Não sacode aí, sacode e diga: ei, vê se tu muda. Não tem jeito, sacode aí, mano, sacode ele aí, para dar uma sacudida santa. Sacode aí. Não, eu vou aí, vou ajudar. Vou ajudar. Deixa eu pegar aqui a mão. Deixa eu pegar a mão, botar aqui, dá uma sacudida assim. Vê se tu muda. É só um exemplo. Então sacode a pessoa que está do teu lado, mas sacode mesmo e diz: vê se tu muda. Aleluia. Então agora vai ser de vera. Agora você sabe por que Jeremias 33:3. Agora você sabe. Você sabia de coisa decorada, mas não sabia o porquê. Agora você já sabe. Porque na verdade nada acontece sem oração. Nada muda sem oração. Nada se transforma sem oração. Não há resposta sem oração. Tá triste? Ora. Tá feliz? Pula de alegria, tá na Bíblia. A Bíblia diz que de nada tem falta aqueles que buscam o Senhor. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que lhe buscam. Ele diz: pedis a fim de que a vossa alegria seja completa. Ele diz na sua palavra: eu não despedirei ninguém de mãos vazias da minha presença. Ele diz na sua palavra: aquele que pede recebe, aquele que busca acha. O diabo não quer que você ore, o diabo quer que você desista, o diabo quer que você simplesmente não acredite
acredite que Deus pode transformar, que Deus pode mudar, mas Deus nunca profetiza como você está passando, mas o que Ele vai fazer acontecer. Então eu termino em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só para quem tem voz, você vai ler na sua Bíblia, no seu celular, com a sua tradução, que dá a mesma coisa para a glória de Deus, mas você vai abrir a sua boca, porque é Deus te convidando, é Deus dizendo: faz isso, filha, faz isso, que você vai ver que eu vou fazer o que eu estou dizendo nessa pregação, nessa palavra profética. 1 é para os que creem, 2 é para os que acreditam, 3 é para o Deus cuja palavra não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo eu cumprirei, diz a sua palavra. Já! Clama-me. Deixa a coisa comigo. Fala para mim como é que ele está. Fala para mim, diz como é que ele está. Deixa que o resto é comigo. Porque ele diz aqui: assim diz o Senhor que faz isto. Não é você quem vai fazer. Não é você quem vai fazer. Não é você quem vai fazer. Quem vai fazer é Deus. E operando Deus. E operando Deus. Deus vai pegar teu filho. Deus vai pegar tua filha. Casamento deles. A vida que ele está levando, está abatendo você, o casamento está te entristecendo. Não se preocupa, Deus vai pegar. Deus vai fazer a obra. Porque está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes. Oh, glória a Deus por isso. E ocultas que não sabes. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Você pode